Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E vi outro anjo forte que descia do céu, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez. Aleluia! Outra vez a muitos povos, nações, tribos e línguas, e darei poder As minhas duas testemunhas, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É o Senhor Deus poderoso. imagens procurando trazer um significado, cenários montados para fazerem pensar de uma outra forma. Assim vem sendo no decorrer dos tempos, procurando muitos alterar o sentido verdadeiro e real da palavra. Na parábola da figueira, vamos notar aqui uma seguinte observação. Quando explicam sobre a parábola da figueira, A maior parte das igrejas associam esta figueira como sendo a necessidade de vigilância, limitando as escrituras apenas nesta afirmação. Não se é mais de se surpreender neste século ao se deparar com a maior parte das igrejas tirando Israel das profecias, limitando a nação escolhida, a cidade formosa, fundada para que o nome de Deus seja glorificado, tal como também, como se não bastasse, ainda afirmam que pelo fato deste povo, os judeus, terem matado o Filho do Deus vivo, eles passaram a serem rejeitados e que o que Deus tinha para com este povo ficou no passado. Como se Deus não houvesse falado acerca deles, aonde todos os profetas falaram acerca deles no futuro. O remanescente das duas casas de Israel. Profecias direcionadas a um território, região geográfica, uma cidade e os seus descendentes. Território sagrado. Ambiente este no qual, quando Moisés ousou colocar as plantas dos pés, logo ouviu-se uma voz de interrupção dizendo: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é solo sagrado. outras traduções, o lugar que você está pisando Jacó, é santo. aquele por quem hei de ser glorificado. Assim compreenderemos a mensagem que Deus quer entregar para este século. Diretamente do O coração, da humanidade, capital, o pulmão, Jerusalém. o estopim dos conflitos mundiais. ali os pobres do seu povo
acharão abrigo. O cenário das profecias. Jerusalém, o sensor do alarme. De onde vem o despertar? Do sensor de alerta. Para o despertar das virgens. De onde sairá o toque de recolher? Estádio que tem a maior torcida. O centro das atenções. Como centro de informação, comunicação e entretenimento. Quando desperta a sirene diretamente do púlpito. O púlpito de pregação para todos os povos. A sirene de responsabilidade de todos logo começa a trazer as informações pelas ondas das tecnologias para informação e comunicação sobre as determinadas coisas que ainda estão para acontecer. Muitas das outras já aconteceram e outras ainda estão para acontecer a qualquer momento. Sem falar das que estão acontecendo neste século, desde 2017 mais precisamente, se preciso ainda mais destaque a partir da Segunda Guerra Mundial. Coisas estas que deveriam acontecer em algum momento nesta região geográfica com este povo. Os detalhes mais precisos foram simplificados pelo mestre, dizendo: aprendei, pois, a parábola da figueira. Não restam mais dúvidas de que a figueira na qual Jesus havia falado é Jerusalém, como o centro das atenções, expectativa de responsabilidades de todos. A seiva da oliveira. Por ter dito Jesus, aprendei, pois, a parábola da figueira, ou seja, compreendei muito bem a história deste lugar. Jeremias, do 29. Tenha até em sua o mente, capítulo como 33. Homem perito no conhecimento, os acontecimentos decorrentes desde quando Jerusalém foi saqueada, destruída, sentenciada pela boca do mestre em 70 depois até de os Cristo, dias de hoje, cujo contexto acontece em volta deste povo, dos seus filhos, os filhos de Jerusalém, segundo Isaías 66, Jeremias do 29 até o capítulo 33. Percebamos que nas profecias as funções destes órgãos vitais têm também a mesma função e mesmo objetivo e finalidade dentro das profecias, tal como também assim para o organismo do corpo humano é o pulmão e o coração, isto é, Jerusalém, o coração e o pulmão de Deus para a humanidade e a salvação do mundo, nos quais fomos feitos co-participantes desta promessa, enxertados, na verdade, herdeiros. Nós caímos de paraquedas no meio da história. Tudo aquilo que dizia Isaías e escrevia profetas canônicos, escrito que dizia há milênios, Jeremias e escrevia, hoje vemos acontecer neste lugar para esta região geográfica e também para o povo, os descendentes deste lugar. Até mesmo o mestre disse, quando estas coisas que escreveu os profetas estiverem acontecendo, disse Jesus, quando estas coisas estiverem acontecendo, sabei que estou às portas. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, primeira parte da profecia, e abrir as portas, então, segunda parte da profecia, entrarei em sua casa, cearei com ele, e a casa ficou repleta de mesmo que disse, confirmando as profecias dos profetas, quando está escrito assim, uma voz virá da cidade,
quando o mesmo mestre afirmou dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a elas convém agregá-las, elas ouvirão a minha voz. Porque Isaías 66, capítulo 66, versículo 6, está escrito: uma voz virá da cidade, uma voz de grande rumor virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Joel capítulo 3: de Jerusalém sairá a sentença. Vale aqui destacar que esta sentença, que deveria ser dada de Jerusalém, começou a partir do decreto de Cristo, da sentença que Jesus disse para Jerusalém, quando ainda estava ensinando seus discípulos, ao apontar para Jerusalém, dizendo assim para os discípulos: vocês estão vendo este templo que hoje vocês verem de uma forma muito bem construída? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que não seja destruído. E ele mesmo reforçou dizendo, diretamente do Monte das Oliveiras, ao olhar para Jerusalém, diz a Bíblia que o mestre chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, desde agora já não me verás mais, até que venhas o tempo de dizer. Até que venhas o tempo. Até que venhas o tempo de dizer. O tempo de dizer: bendito o que vem em nome do Senhor, adorado, exaltado, glorificado. Então um dos discípulos indagou ao mestre, perguntando, e disse: mas Senhor, e se eles não dizerem? Então assim disse o mestre para eles: se eles não dizerem, as próprias pedras clamarão. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Pedro confessou dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então o mestre disse: sobre esta pedra, ó Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. As imagens da Segunda Guerra Mundial viralizaram o mundo, enquanto os países assombrados perguntando: aonde está o Deus que diz a Bíblia acerca deste povo? Logo então, a partir daí, nestes dias, passarão a entender que este povo só passaram pelo o que passaram porque violaram a aliança feita com eles por intermédio do próprio Deus, usando Moisés no tempo do deserto. Assim disse o mestre: e depois da aflição daqueles dias, direi ao norte: dá, não retenhas, ao sul, não retenhas. Trazei seus filhos de longe, das extremidades da terra. Trazei os cegos que têm olhos e os surdos que têm ouvidos. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, porque vós sois as minhas testemunhas. A Assembleia Universal dos Santos dos últimos dias: tocai a trombeta em Sião, perturbem os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Quem são estes que vejo vindo sobre as nuvens, e como pomba as suas janelas as vejo? Certamente a ilha me aguardarão, primeiro os navios de Tarsis. Por amor a Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E com a tua terra o Senhor se casará. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor,
Não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho aos povos, aplanai a estrada, limpai-o das pedras, arvorai a bandeira aos povos.